momentos na vida, a audiência muralista, bom dia. Bom dia, Marina Caixeta. Bom dia, leitores e leitoras do Portal Desacato. Tem momentos em que a gente não começa igual, não tem um dia como hoje, não faz isto, não faz aquilo, porque tem coisas que são inadmissíveis e que a gente não pode admitir. A gente, claro, que aprova muitas coisas do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, um governo progressista que nos está tirando da violência, da estagnação, da destruição que o golpe de Estado na presidenta Dilma Rousseff e, sobretudo, o governo fascista de Jair Bolsonaro colocou para o Brasil como perspectiva. Claro que a gente aplaude muitos esforços, muitos avanços, Marina Caixeta, que este governo teve. Agora, este governo tinha, por exemplo, para mostrar para o mundo uma política internacional que nos orgulhava. O Brasil, desde antes de assumir o presidente Lula o mandato, já vinha mostrando que mudaria a sua política internacional, que deixaria de ser pária internacional, e passaria, bom dia, Rosângela, e passaria a ser um país altivo, um país soberano, um país capaz de lembrar sua história colonial, capaz de lembrar que estes povos da América do Sul e do Caribe, do qual o Brasil é a principal nação, lutaram profundamente contra a colonização. Por que digo isto? Marina Caixeta, bom dia. Sofia Andrade está fazendo um esforço. Bom dia, Raul. Bom dia, Marina. Bom dia, Sofia. Por que digo isto, audiência? Porque tanto a abstenção do Brasil na proposta russa para dar fim, seja momentaneamente, e traçar um plano imediato de segurança para os milhares e milhares de palestinos e palestinas, 1.200.000 só na faixa de Gaza, que estão sofrendo a agressão, mais uma, a de sempre. Só que agora parece porque foi agredido Israel faz 2 semanas. Mas, menos de 2 semanas. A atitude brasileira no Conselho de Segurança, que lastimavelmente lhe tocou o Brasil, e digo lastimavelmente porque mostrou essa fragilidade que o Brasil não tinha mostrado até agora na política exterior, desde que entrou o governo Lula. E a própria proposta do Brasil, que está em discussão agora no Conselho de Segurança da ONU, são inaceitáveis. A primeira, porque o Brasil negou 24 horas de bem-estar ao povo palestino. A segunda, porque coloca de maneira assimétrica o direito de se defender do povo palestino, de resistir, independentemente se é Hamas, se é a OLP, quem for, não nos interessa, é um problema de soberania do povo palestino. Brasil coloca assimetricamente na sua proposta igual condição. Inclusive, coloca Hamas como mais importante que a própria Palestina na redação. Isso não é admissível, audiência. Podemos perder a audiência? Percamos, então. Não tem problema se você não concorda e fica irritado ou irritada com o que nós estamos dizendo. Sim. Mas é ética, moral e politicamente inaceitável, Marina Caixeta. Primeiro, bom dia para a Sofia, bom dia, Raul, bom dia a todos que nos assistem, boa tarde, boa noite também para quem vai assistir depois. E as pessoas podem se perguntar, mas o Brasil, nessa posição da presidência do Conselho de Segurança da ONU, não tinha outra escolha? Tinha outra escolha. A Sofia sempre menciona o posicionamento do Gustavo Petro, presidente da Colômbia. É uma posição possível, é uma posição que faz sentido. Então, e que respeita a soberania dos povos, que respeita a autodeterminação dos povos, que respeita a história colonial que a América Latina viveu e que o povo palestino está vivendo. Então, não é a única solução possível internacionalmente, porque a ONU isso e aquilo. Existem outras formas, outras posições e outras possibilidades, para além de abaixar a cabeça para os Estados Unidos e para esse regime colonial imperialista. Uhum.
E o Conselho de Segurança, que agora o Brasil está, né, na chefia, é responsável por tomar essas medidas para manter a paz e a segurança internacional. Ou seja, são mais coisas da ONU que a gente sempre fala aqui no programa, né? Letras mortas, ou seja, a ONU determina o direito dos palestinos que tiveram suas casas roubadas em 48 a retornarem, que têm o direito de autodefesa armada, mas são letras mortas para o Estado que trata o povo palestino como sub-humanos. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Do racismo. E vai esclarecer que o YouTube, e a gente já está percebendo aqui, está tendo a mesma política de todo o programa que a gente trabalha a questão palestina, que é não permitir a distribuição. Bom dia, Cláudia, lá no Chile. Bom dia, como estás? Como sempre, é bom que os visitantes desta manhã, que nos orgulham, Shahla Costa Othman e Adib Ahmad, saibam isso, porque a Berenice já está curada de espanto com isso. O YouTube não permite a distribuição imediata do programa ao vivo, porque se trata da causa palestina. Bom, o governo brasileiro não tem problema com o YouTube, né? Não tem. Porque a soberania comunicacional também está embaixo do tapete. Bem, vamos receber aqui, então, como anunciado, a nossos participantes esta manhã. E desculpem todos estes minutos editoriais, mas eram necessários para colocar a posição do nosso veículo. Shahla Othman e Adib Ahmad, do aqui, Comitê de Solidariedade Catarinense com o Povo Palestino. Bom dia, como está, Shahla? Como estás, Adib? O microfone de vocês está desligado. Pronto. Bom dia. Está me ouvindo? Sim. Sim, escutamos. Bom dia, obrigado pelo convite. É uma oportunidade que a gente possa conversar e falar tudo que sente e tudo que é verdade. Porque o que nós, como palestinos, estamos vendo? Que os palestinos têm que lutar com todo mundo, contra Estados Unidos, contra Israel, contra a comunidade europeia, contra o Facebook, mas tudo bem, nós temos força e vontade, né? Um grupo pequeno de homens honrados, sérios, honestos, resolveu peitar e lutar contra o domínio de 70 anos. Nós estamos há 70 anos e 76 anos sofrendo, sendo humilhados, sendo massacrados por todas as mídias e estamos aqui firmes. Queremos dizer também que esse último conflito se colocou a posição, a causa palestina, que alguns já diziam que estava acabada, na mesa internacional. Nós, palestinos, não temos paz. Também Israel não tem paz, porque depois de 70 e poucos anos de brutalidade, de humilhação, tá? E o que não faltou de todas as formas de agressão ao povo palestino, está aqui em pé, dizendo, vamos conversar, temos que arrumar uma solução. Não foi nós palestinos que escolhemos esse caminho, foi a comunidade internacional e foi a ONU. Então, mais do que é justo, a ONU também se pronuncie e que apoie esse povo hoje. A primeira vez que a ONU resolve dividir um território foi a primeira vez na Palestina. Depois disso, não se dividiu nenhum país. Então, nós estamos pagando o preço caro. Se orgulhamos de dizer que em todos os fóruns internacionais a luta armada é legal, ela é permitida e que todo cidadão, nós já fomos à ONU, já fomos aos fóruns internacionais, já corremos à comunidade europeia, tudo que é comunidade não surtiu efeito. Lógico, Israel está muito tranquilo. O Israel nunca quis a paz, porque a paz é possível, mas com medidas que sejam justas para os outros povos. Israel ocupa as colinas de Golã, Israel ocupa as Mazar'at de Sha'ba do Líbano, né? Ocupa os territórios ocupados, ocupou Gaza até tempo atrás. Então, se ele quiser a paz mesmo, a paz para ser justa, tá? Para ser duradoura, ela tem que ser justa.
né? É isso que estamos aguardando agora, esses próximos passos. Ajib Ahmad, bom dia. Então, vamos cumprimentar também aqui a Berenice Vento, pesquisadora, socióloga, escritora, que milita em muitas causas, e uma das causas que mais milita é a causa palestina. Foi assim que a Talifel Giglés, a nossa diretora-geral, a conheceu há muitos anos, há vários anos atrás. Berenice, basicamente, tornou-se uma colaboradora de vários temas para nós. É um prazer te receber novamente. Berê, bom dia. Bom dia, um dia triste, né? Como você começou muito bem o seu editorial. E a gente está aqui, fazendo nosso trabalho, né, correto. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, é muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. O tema, como a gente trata o tema da Palestina, Adib e Shashla, há 16 anos todos os dias, a gente vai escolhendo pontos e enfoques. E eu queria dizer que hoje o enfoque que nós tentamos dar ontem, também conversamos com o jornalista palestino, expresso político, Musa'ab Bashir, com o analista internacional Daniel Lobato também, mas o tema que escolhemos é o racismo, porque há, evidentemente, em tudo isto, uma venda racista colocada desde a União Europeia, especialmente os Estados Unidos, e praticada por Israel em cima do povo palestino. Antes, eu queria perguntar, já que a Adib fez uma introdução necessária, inclusive, os direitos dos povos, Fidel Castro, Adib Ahmad, nos ensinou que, às vezes, para obter a paz, precisamos da guerra. Às vezes precisamos. Lamentavelmente, às vezes precisamos, porque o outro não ouve, o outro só agride, só mata, só destrói. Berenice Vento, ontem, lançou um vídeo, que eu não tenho aqui, acho que Sophie teve um probleminha, não conseguiu subir o vídeo. Então, mas a Berenice Shashla e Ahmad se dirigiu aos parlamentares do Brasil. E eu queria começar por aí, Berenice. Por que tu fizeste esse vídeo? Tu és uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil. Por que tu fizeste esse vídeo direcionado aos parlamentares? Porque publiquei, marquei no meu... Porque é uma coisa de um desespero, né? A gente tá rolando uma sensação de desamparo muito grande, né? Então, eu fiz uma carta aberta aos parlamentares que têm uma sensibilidade de esquerda, nem quero colocar que é do PT, do PSOL, não, que tem uma sensibilidade de esquerda e que entende que a justiça social nos conecta, né? Coloca a gente em conexão política. Essas são as nossas afinidades eletivas, políticas, né? Então, é um vídeo que está circulando bastante, onde eu faço um apelo, bastante desesperado, inclusive, né? Que os nossos companheiros se posicionem, usem o seu lugar de poder na tribuna para falar do que está acontecendo com o povo palestino, do genocídio que está em curso. Não é uma questão que, se Israel entrar por terra vai acontecer um genocídio. Não, o genocídio está aqui, nós estamos assistindo. A cada 15 minutos uma criança palestina é assassinada, né? Claro, e como nós, pesquisadoras e ativistas da causa palestina que estamos estudando, lendo relatórios, né? Acabei de ler, por exemplo, o relatório da OCHA, que é o escritório da ONU na Cisjordânia, em Gaza, onde traz os dados das últimas fatalidades. E aí é muito impressionante porque, você veja, eu não vou nem tocar na questão de Gaza, vou começar com a Cisjordânia, né? Na última semana foram 58 palestinos executados. Mas tudo bem, né? Eles são civis? Eles são civis. Eles foram executados por 58 em uma semana, né? E pessoas agredidas, machucadas, porque eles colocam a coluna assim, Palestina e Israel. Então, veja, o que você tem? Na Cisjordânia, você tem 58 pessoas executadas pelo Estado de Israel na última semana e 1.176 pessoas agredidas, né? Veja, se eu falo isso, eu tenho os dados estão diante de mim, e eu começo a falar, imediatamente a conversa é interditada e diz o seguinte: eu estou defendendo terroristas. Então, foi esse apelo que eu fiz nesse vídeo que eu gravei, pedindo o seguinte, que não é possível, não é, porque, inclusive, quem nos ataca,
né? Quem está no processo de ofensiva são os bolsominions, né? São os bolsominions. Então é o seguinte, aquela história de que ninguém solta a mão de ninguém, como é que é isso? Onde que está essa história de que ninguém solta a mão de ninguém? A gente está circulando listas. A extrema-direita, os bolsominions, os sionistas organizaram uma lista, tem um código que você coloca lá, e você pode colocar o meu nome me denunciando como defensor de terroristas, como chama? Anônima. Né? Você faz a denúncia e não sei para onde que vai isso. Bom, mas será que nossos parlamentares não estão vendo isso? Será que eles não estão percebendo? Será que eles estão com tanto medo que estão paralisados a esse ponto? Né? Quer dizer, e o compromisso com a verdade, o compromisso com a justiça? O meu compromisso com a verdade é uma verdade científica, de dados, de pesquisa, que obviamente me coloca numa obrigação ética, né, de vir a público e falar do que está acontecendo e clamar por justiça do povo palestino. Não tem como não fazer isso. Então, um pouco o tom do vídeo que está circulando aí na internet, e que eu acho que tem que ter outras pessoas que gravem também vídeo, que façam esses apelos, porque é inacreditável. É inacreditável. Eu acho que o que está acontecendo, assim, inclusive a posição do Brasil ontem, na reunião do Conselho, está totalmente conectada do que eu estou falando agora. Quer dizer, os embaixadores, eles têm, os representantes dos países na ONU, né, eles fazem política pensando nas discussões internas, nos acordos internos, mas de olho também na política nacional. Então, veja, por que o Brasil, minha pergunta, na verdade, por que o Brasil negou um cessar-fogo? Gente, um cessar-fogo, vocês entendem o que é isso? A base evangélica? A possibilidade de que as pessoas tenham respiro. Não tem corredor humanitário, não tem água, não tem comida, tem bebê que está morrendo sem água. Como que o Brasil pôde fazer isso? Eu quero entender. Eu, na verdade, não estou entendendo. Né? Quer dizer, isso, inclusive, vai ter impacto, ao meu ver, na posição dele junto ao BRICS, porque a China votou a favor do cessar-fogo, né? A Rússia, que apresentou a proposta, é da ordem do inacreditável. Então, eu quero saber uma posição oficial do Brasil, porque eu não estou acreditando ainda. Será que eles chegaram a esse ponto de concessão com a extrema-direita no Brasil? É disso que nós estamos falando? Eu não sei. Eu não entendi. A verdade é que eu não entendi. Né? Gente, a gente fica muito perdido no meio disso tudo, né? E ontem, inclusive, eu passei um tempo desabafando com o Raul, porque a questão palestina é uma questão que a gente trata bastante aqui no portal. Tem a relação da Thalie Feldglaser com a situação palestina, com o território. E esse momento que a gente está vivendo agora, inclusive para nós que estamos aqui, para o Adib, para a Shala, que são do Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino, deve ser bem diferente. É isso que eu quero perguntar. É difícil acompanhar, é doloroso acompanhar, porque a gente vê transmissões ao vivo, em tempo real, do local da guerra. Então, você abre as redes sociais, tem vídeo de crianças mortas, de pessoas correndo, de pessoas machucadas, de cadáveres, e tudo isso, e a gente está sendo inundado com essas informações o tempo inteiro. Acho que quem se preocupa com a questão e acompanha e faz questão de ir atrás, né, tem esse sentimento um pouco sufocante. E eu queria perguntar, acho que primeiramente para a Shala, né, como que está sendo isso para vocês? Como que vocês recebem isso? Como que está sendo essa situação, acompanhar essa situação dessa forma? Oi, Marina. Então, realmente está sendo um momento bastante doloroso para a gente e eu sinto, assim, é como se é uma dor dupla, sabe? É como se batesse num lugar que já está machucado. Porque, de um lado, a gente vê todas essas notícias, vê todos esses vídeos das crianças, dos civis que estão sendo massacrados num verdadeiro genocídio que está acontecendo, uma coisa fora de... Não dá para colocar em palavras, né? O que eles estão fazendo lá de privar as pessoas de água, de comida, de remédio. E, por outro lado, a gente ainda vê as pessoas... dando apoio para isso, né? A gente olha nas redes sociais as pessoas dizendo que sim, que Israel está certo, que Israel está só se defendendo, né? Então é uma dor dupla quando a gente vê tudo isso e a gente vê pessoas que se dizem ser humano, que se dizem de Deus, ainda
dizendo ok para isso. E tudo isso por trás de um manto que me parece que a palavra terrorista colocou, então é como se tudo pudesse ser feito porque você está atacando um terrorista. Então você pode dizimar um povo inteiro porque ali tem terrorista. Os terroristas estão colocando as crianças como escudo. E isso não é verdade, né? A gente sabe que isso não é verdade. Isso machuca profundamente quando tu tem que mostrar para a pessoa que não existe isso, que Israel está atacando pessoas civis e que Israel sempre atacou na Palestina. Sempre. Eu fui para lá, eu vi, não foi ninguém que me contou, não foi nenhuma jornal, eu vi o apartheid que é feito lá, o racismo que existe lá, né? Quando você tem que passar pelos checkpoints, quando você é palestino e você tem que descer e passar por uma espécie de curral, né? Por exemplo, de Ramallah para Jerusalém, que levaria 15 minutos. O palestino leva 2 horas para chegar, porque tem que passar por esse checkpoint, tem que explicar por que está indo para Jerusalém, tem que pedir autorização. Se não tiver autorização, volta. Se não tiver autorização, volta e acabou. Se não importa para quê. Né? Eles pegam a gente que é brasileiro, que é turista, a gente pega um ônibus com ar-condicionado, e lá é quente, né, gente? Lá é muito quente no verão. Então, a gente pega um ônibus e pegar um outro ônibus lotado, sem ar, sem nada. Sabe? Eu chorei várias vezes olhando assim. Eu chorei, eu olhava e dizia, mas por quê? Por que eles têm que ir por lá? E eu posso vir nessa van toda cheia de ar-condicionado e toda confortável, e eles têm que ir naquele ônibus. É porque sim, e a gente não pode falar nada. Porque se tu falar alguma coisa, se tu disser que não está gostando dessa situação, eles te mandam embora, eles dizem, pronto, não está gostando, então pronto, vai embora, rala-se, vai embora. Shahla, antes de escutar o Adib Hamad, está chegando uma informação de Moscou agora, estou vendo aqui, de Irina, que diz o exército israelense mata a cada hora, Berenice Bento, 14 palestinos. 14 palestinos por hora, Adib Hamad. Dos quais são 4 crianças. É uma criança a cada 15 minutos. Isso nos dá a determinação de cada vez mais nos organizar e falar da questão palestina e mostrar a verdade. Isso é uma determinação das pessoas que verem injustiça e não aceitar ela. Israel está fora da realidade internacional. Nós estamos voltando ao tempo de selvageria, desde o tempo da pedra, porque é impossível. Porque você amar uma pessoa é fácil, você odiar uma pessoa é difícil. Israel, com seu exército, ele tenta introduzir a odiar o palestino. A nossa pergunta, o que nós fizemos? Nós temos nas nossas terras, nós não temos a nossa história limpa, nós nunca agredimos povo nenhum, nós nunca tivemos nada com o conflito do povo palestino nesses últimos anos. Né? E o povo israelense está ali. Ele também está se tornando, desculpe, um animal. É verdade, porque o que difere em nós? Não tem mais sentimentos. Será que a pessoa que quando vai lá, o piloto que está no caça, joga uma bomba, será que ele não vê que amanhã não é um filho dele, não é um irmão dele, não é um tio dele? O que essa população só está exigindo? O direito dela de existir. Nós não queremos ocupar nenhum país, nós não queremos pegar a riqueza de nenhum país, nem o ouro de ninguém, só queremos viver dignamente. Com liberdade. Com liberdade. É isso que nós queremos, nada mais, nada menos. Só que a gente sabe que isso custa. E o povo palestino, posso garantir para vocês, faz 15 dias que eu voltei de lá, 20 dias, e eu senti as pessoas determinadas. Aqui é a nossa terra, aqui é o nosso lar, aqui nós temos um passado, aqui temos um presente e aqui é o nosso futuro. Essa é a posição. Aconteça o que acontecer, ninguém saiu.
com tamanha brutalidade que um ser humano não aceita, como agora, esses últimos ataques, ninguém quer ir embora. Todo mundo está deslocando de um lugar para outro, mas ninguém quer ir para os países. Inclusive, o enviado americano agora, nas TVs árabes, de algum jornalista que eu assisti, a opinião dele era essa: vamos mandar 100 mil para a Arábia Saudita, 100 mil para o Kuwait, 100 mil para a Jordânia, né? E assim por diante. Ninguém aceitou. Como agora, como em 48, e quando eles mentiram para nós, vão ali que está havendo um conflito, e daqui a 7 dias, 10 dias, voltem. Tá? Só para lembrar, 75% da população jordaniana é palestina. Isso é uma normalidade. E as pessoas, elas aceitaram isso como normal. Como pode um país, sendo quase 80% da sua população é palestina? Esses palestinos fugiram quando houve a fundação do Estado de Israel, foram para os países árabes. Tem palestino na Líbia, tem na Jordânia, tem no Egito, tem... Todos os países árabes eles fugiram e até agora estão aguardando a solução que a ONU criou. O problema, a ONU criou, a comunidade, quando se fala ONU, se fala comunidade internacional, né? Que elas estão esperando uma solução para resolver o problema dos palestinos, né? Aí, tamanha espera, aí é obrigado a formar o jovem que vive em Gaza, há 17 anos, não tem esperança nenhuma, não tem nada. O que ele vai? Ele vai começar a pensar em lutar, em guerrear para ser livre. Isso está nos direitos. Exato, isso está no direito internacional. Isso não é normalidade, isso não é uma coisa normal. As pessoas precisam querem a sua terra, eles vão lutar por ela. E psicologicamente falando também, né? Tu viver a tua vida inteira sem ter esse direito, isso acaba trazendo realmente uma revolta interna que é muito difícil, né? Mas o que nos alegra é que a população hoje, no modo geral, mundial, ou a favor da Palestina ou contra, ela já entende o conflito. Por exemplo, assim, quando a Golda Meir esteve lá, começou a fundar, o que ela dizia? Um povo sem terra para uma terra sem povo, quer dizer que não existia palestinos. Então, isso é uma mentira. Já o pessoal, Palestina é um deserto. Vocês vejam pelas imagens, olha, quando vocês vejam essas imagens aéreas hoje de Israel, vocês vejam que hoje não é deserto. A Palestina é uma terra que é frutífera, tem boas terras, tem, né? Então, Adib, inclusive, essa justificativa, ela foi usada ao longo da história muito, inclusive durante a ditadura militar no Brasil, para ocupar as terras das populações indígenas na Amazônia. Com certeza, com certeza. E o que nos interessa? Eu me lembro de uma opinião do general israelense que dizia assim: Israel morre na paz e vive na guerra. Isso me deixa muito triste, porque isso que eu estou vendo é a realidade. Nós já viram as sucessivas guerras, 48, 50, 63, 70, 2000, 2005, ao longo desses últimos anos, só guerra. Por quê? Eles vivem, eles se unem, eles conseguem arrecadar dinheiro. Agora mesmo, no Rio de Janeiro, está havendo uma guerra, alguns devem ter visto na internet ali, um grupo da comunidade judaica dizendo que eles são a favor da paz. Só nada mais, nada. Eu também sou a favor, todo mundo é a favor da paz. Só que eu quero ver que somos a favor da paz, mas somos também a favor de um Estado palestino democrático. Nós também somos Adib, a favor... Chala, Berenice, já retornamos, né, para vocês. A gente tem aqui tentado entender, achar uma justificativa onde não há uma racionalidade em tudo isso, dessa tamanha violência. E a gente falou muito sobre como, né, nos últimos programas, enfim, há 16 anos que a gente tem pautado a questão palestina dentro do Portal de Zacato e da cooperativa. E a gente tratou muito da questão da mídia, mas agora eu queria entrar em 2 exemplos. O primeiro, que é sobre a questão de uma sociedade viciada na guerra, que traz uma jornalista suíça, a Maureen Mercier, que ela encontrou diversos cidadãos dos Estados Unidos lutando na Ucrânia,
sobre uma fachada de trabalho humanitário. Todos eles eram veteranos ou ex-soldados combatentes das guerras no Golfo, no Iraque, no Afeganistão, e muitos deles sofriam estresse pós-traumático, enfim, diversas feridas psíquicas, mas eram viciados no combate, então se lançavam em missões suicidas na linha de frente. Um deles matou 13 pessoas na Ucrânia, e ele disse que ali ele se sentia vivo, tinha adrenalina. Ou seja, eu acho que isso é uma expressão de uma sociedade que foi construída para ser viciada na guerra e onde se normaliza a continuidade constante da guerra. E que é um mercado muito valoroso, né? Um mercado muito lucrativo. E aí um outro ponto, tem a guerra e tem a parte também isso são tentativas de tentar entender como que se pode normalizar essa violência, normalizar esse racismo e esse apartheid. Aí eu trago esses dois exemplos, eu queria, Berenice, que você falasse um pouquinho sobre eles. O outro é da educação, que tem uma professora israelense, antisionista, e ela trabalha na Universidade de Jerusalém, e ela fez todo um estudo sobre o sistema educacional israelense, ensinar as crianças e adolescentes a serem soldados e temerem os palestinos. Ou seja, ela mostra como o sistema educacional é baseado no medo. E aí tem uma modificação dos livros didáticos, que antes eles traziam as imagens dos palestinos de uma forma estereotipada, figuras genéricas dos povos árabes, e depois isso se modificou, porque os palestinos não apareciam mais nos livros didáticos, eles foram eliminados. O objetivo é que eles não tivessem lugar, ou seja, que eles não aparecessem porque eles não existem. E a outra coisa é que relaciona também o Holocausto com a atitude da relação dos palestinos, que não tem nada a ver com o Holocausto. Coloca os palestinos como exterminadores em potencial, como se eles fossem se tornar os novos nazistas. Queria que você falasse um pouco sobre essa construção, porque sem essa construção e justificação, não tem como a população aceitar um extermínio constante, ou seja, como pode essa desumanização tão grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Berenice. Claro, claro. O meu próximo livro chama Dispositivo Sionista e seus Descontentes, Histórias de Pessoas Judias Antisionistas, né? Que eu entrevisto pessoas que foram construídas desde a socialização primária, e aí eu uso esse referencial teórico que você aponta aí da Nurit Peled, né? Que, inclusive, a Nurit Peled é filha do general Nurit Peled, né? Que lutou na Guerra de 67 e depois rompe com o Estado de Israel, dizendo que nós fizemos um massacre. Não foi guerra defensiva, foi guerra ofensiva. E ela, na verdade, inclusive tem um filho, que ela perde um filho em um atentado, né? Ela fala assim, tipo, não tinha como, a gente, não tem como esse povo, o povo palestino, não se revoltar contra a gente. E ela começa a fazer uma pesquisa longa dos livros didáticos. O que eu faço? Inspirado, meu grande lugar de reflexão, fundamentalmente, é num diálogo muito próximo com os judeus antisionistas, há muito tempo. Judith Butler, Ilan Pappé, Norman Finkelstein, Nurit Peled, né? E aí, quando eu vou entrevistar as pessoas judias que rompem com o sionismo, eu consigo entrar em um mundo de produção de sujeitos sionistas que é muito complicado, de fato. Você, quando é criança, você diz desde sempre, você escuta desde sempre. Tem uma pessoa que fala assim, eu não lembro exatamente, é como se fosse a minha primeira mamadeira veio também junto à informação de que o mundo nos odeia, né? Que o antissemitismo é algo que ele está presente, pode estar de baixa intensidade, ele pode estar fraco, mas ele vai voltar, né? Então, veja, é uma subjetividade formada no medo e no ressentimento. Então, Israel se converte, de fato, na única possibilidade para garantir a minha existência e a do meu povo. Isso tudo, junto com músicas, né, com colônia de férias, onde você vai para a colônia de férias, chega na colônia de férias, você faz treinamento militar com o nome de brincadeira, né? Você tem a visita obrigatória. Você vai para Israel, o Estado de Israel paga tudo para você quando você é adolescente, as músicas, a ideia de Davi,
né, que lutou contra Golias. Então, você vai formando uma subjetividade que aquele povo que chegou numa terra, aquela terra não tinha nada, era um deserto, e que aquele povo trabalhador organizou os kibbutzes, né, lutou tal. Veja, e que estou falando isso para dizer o seguinte, para a gente realmente tentar... Eu, quando abro o livro, eu digo o seguinte, inclusive esse livro é quase uma declaração de amor aos opressores, porque eu quero entender por que se torna opressor. Como que uma criança, né, como que um jovem pega a arma, mata, por que mata tanta criança? Como é que pode? 15... Esses dados tem uma produção, né? E aí o que eu observo é que no momento em que, rapidamente para concluir, no momento em que há um processo de rompimento com o sionismo, que fala o sionismo não tem absolutamente nada a ver com o judaísmo. Os valores éticos da judaicidade, né? Pô, os judeus foram aí pelo mundo, cara, foi pela diáspora, teve que se virar nos 30, teve que ter vínculo, teve que coabitar, teve que participar da vida pública, fazer os debates engajados. Tanto que quando o sionismo surge, no final do século XIX, início do século XX, parte considerável da comunidade judaica na Europa disse, isso é loucura. O Estado, eu sou alemão, né? Teve a Segunda Guerra, e aí é o que o Eduardo Said vai dizer, não vamos desprezar a força da culpa na produção dessa culpa da Europa no apoio a Israel. Isso é um dado, né? Mas só para, então, tentar fechar o que eu te respondendo, os relatos que eu escutei dessas pessoas que foram completamente construídas para odiar o palestino, mais do que odiar, é dizer o seguinte, que eles não existem, se eles existem, eles têm que desaparecer. Portanto, a insígnia sionista, um povo sem terra para uma terra sem povo, mais do que da violência, de dizer um negócio desse, tem que se transformar em estratégia política. Se tem povo, a gente vai eliminar esse povo, né? Porque essa terra nos pertence desde sempre. Né? Então, é uma sofisticação, é muito sofisticado a elaboração, né? E quando você percebe que essas pessoas que se definiam sionistas, judeus sionistas, rompem com o sionismo, é uma dor inacreditável. E aí é interessante que o lugar que essas pessoas encontram para superar essa dor e colocar o seguinte, gente, como é que eu não via isso? Como é que eu não via que Israel é um Estado genocida? Como que eu não... E aí, pronto. É um horror porque rompe com a família, a comunidade judaica expulsa, perde emprego, ameaça de morte, é um terror, né? E o mais interessante é que esses judeus anti-sionistas que eu entrevistei me falam que o lugar de conforto que passam a ter na sua vida foi justamente a causa palestina, porque eles passam a se dedicar... Então, quem está nos escutando é muito importante isso. Entendam que o Estado de Israel, essa anomalia política, essa aberração política do século XX, né, não tem nada a ver com o povo judeu. Né? Você vê que as maiores manifestações que estão acontecendo agora em Nova York são dos judeus anti-sionistas, que falam, não em meu nome. O Estado de Israel não me representa. Então, é um pouco isso, né? Quer dizer, o processo de naturalização de um povo, isso que o livro didático fala mesmo, né, que ela vai analisar, que é um povo que é bestializado. Quando ele aparece, ele aparece como caracterizado como nunca tem foto de rosto de palestino, de criança palestina. São sempre pessoas, desenhos de pessoas, nos livros didáticos que eu estou me referindo, pessoas representadas muito distante, sempre com camelos, com túnicas, né? E sempre no registro dos bárbaros, dos selvagens. Né? É claro que, como você é criança, você não tem instrumental analítico, reflexivo, para dizer, pô, mas isso está errado. Né? É o Estado inteiro operando na lógica da guerra, nos seus aparelhos ideológicos de Estado, na sua superestrutura. É muito duro fugir disso. É muito difícil romper com isso. Acho que a gente está chegando num lugar de reflexão a respeito do racismo mesmo, né? Que é o tema que foi proposto para o dia de hoje. Acho que todos os elementos, os relatos da Shala e do Adib e essa elaboração que a Berenice traz sobre racismo, né? Fazendo a gente chegar nesse lugar. Mas a gente tem que ir agora para um intervalo, rapidinho, nosso intervalo institucional, e daqui a pouco a gente volta com a conversa.
Marina Caixeta e Sofia, eu primeiro quero enviar um abraço para a Silvinha Grando, desejar muito sucesso hoje com o lançamento do livro sobre Sérgio Grando, saudoso Sérgio, o único prefeito de conteúdo e ações populares que teve a capital de Santa Catarina. Um grande abraço para a Silvinha também, para o seu companheiro. E lembrar, obviamente, a memória do pai da Charla, do seu Hader Odman, nosso interlocutor durante anos. Dentro disso, queria dizer para o senhor Adib, que nos conhece menos, do cotidiano, que nossa diretora-geral é judia antisionista e pro-palestina. E que eu, particularmente, tenho convivido com ela essa violência, essa agressão, porque nem sequer a família a aceita mais em Israel que não seja um primo. E também no Chile só aceita um primo, por ela defender a Palestina. Então, a extensão da violência, dessa violência cultural inculcada, da qual falava Berenice Vento, a gente convive com ela há décadas, de uma maneira, como eu contava para Marina Caixeta ontem, né? De uma violência inexplicável, porque parece que também não pode ser judeu antisionista, parece que você é obrigado a aceitar o sionismo, o acordo de Balfour e todas as misérias que têm sido propostas. Adib, eu queria lhe perguntar como se sente esse racismo. Como se sente na pele de um palestino esse racismo do qual estávamos falando aqui? Você entende que isso é racismo também, Adib? Com certeza. Nós estamos perante uma sociedade racista. Se nós formos fazer um parâmetro que as três religiões nasceram, a judaica antes da cristã e da muçulmana, nós temos, se nós formos olharmos em número, nós estamos falando em otimismo, 20 milhões de israelenses no mundo, né? Se nós formos olharmos 1 bilhão e poucas pessoas muçulmanas no mundo, em todas as regiões do mundo, se casam em todos os lugares, com todas as pessoas. E se nós olharmos cristãos, como 1 bilhão e poucos cristãos no mundo, em todas as partes do mundo, de todas as cores, de todas as religiões, de todas as regiões. E se formos olhar nos Estados Unidos, os judeus, 20 milhões de judeus no mundo, sendo 7, 8 milhões em Israel, outro tanto espalhado aí, principalmente nos Estados Unidos. Então, realmente, temos uma sociedade, sem dúvida, que se possa dizer que é racista. Até porque sou considerado judeu de mãe judaica. Quem não for de mãe, é o judeu que casa com uma brasileira, ele não é judeu. Então, nós temos... né? Então, realmente, por outro lado... Adib, desculpe, você sente esse racismo aqui no Brasil? E Charla sente esse racismo aqui no Brasil? Com toda a honestidade, a sociedade brasileira, por eu ocupar, por eu trabalhar, termos lojas aqui, público, e vejo que eu estou aqui sempre no centro, não vejo da sociedade brasileira, não. Agora, realmente, quando eu vou na Palestina, eu vejo, sim. Eu vejo bastante, até porque quando eu paro no checkpoint, que eles olham meu documento, eles sabem que eu estou com documento de brasileiro, passaporte de brasileiro, mas meu nome não nega, meu nome, meu sobrenome. Então, realmente, há um racismo gritante lá. Bastante, até na saída agora, tive também, junto com a Charla, a gente se encontrou lá. Eu, na minha saída da Palestina para a Jordânia, fiquemos lá 1 hora esperando para carimbar o passaporte, umas brincadeiras de um oficial lá, você não entrou por aqui, você deve ter entrado por outro lugar, e eu disse, não, está aqui, quer dizer, realmente o racismo para o palestino lá é gritante. Adib, eu quero voltar com a Charla agora, que inclusive é psicóloga de formação também, tem sua clínica e demais. Charla, segunda-feira da semana passada, Berenice Vento, acho que conhece ela também, nós entrevistamos uma professora que é a única professora na Universidade de São Paulo que usa véu.
que Isabel é a única. No entanto, tem outras professoras, muçulmanas e demais. É mais difícil para a mulher, fica mais claro o racismo, quando é mulher ou quando é homem. Eu acho que é a mesma coisa, né? Na verdade, a mulher, pelo caso do hijab, ela fica mais aparente, né? Que é palestina. Então. Tem. Para a mulher tem mais aqui, sim. Por ela estar aparente. Sim. Por ser mais aparente, né? Quando anda na rua, que tu vê que está com hijab, que é muçulmana, já eu acho que sente um pouco mais, assim, quando a gente usa a rata também, eu às vezes sinto, e isso tudo eu acho que por conta da falta de informação, né, ou da desinformação, né, porque eu já tive momentos de a pessoa me olhar e dizer, terrorista, então é aquela coisa que eu falei, tudo agora está se cobrindo pelo véu, se é terrorista, tudo pode, né, tu pode fazer qualquer coisa com a pessoa sob o manto do véu de ser terrorista, né, tu pode xingar, tu pode, enfim, qualquer coisa, tá defendendo Palestina, é terrorista. Então, a gente sente, sim, eu acho que por conta de ser mais aparente, né, por conta do hijab, por conta desse tipo de vestimentas. Desculpa, tivemos agora, há uns dias atrás, aqui em Florianópolis, 2 meninos que até nem são palestinos, são libaneses, e que sofreram um bullying de crianças da idade deles, de 8, 10 anos, e as mães, tipo assim, dizendo, não queremos outro Hamas, não queremos outro Hezbollah aqui, e as mães conversando no grupo, parece que tem um processo andando aí, quer dizer, há um racismo calado, mas se puder, nos grupos sociais, assim, não tem contra o Islã, contra os palestinos, contra os libaneses, né? Então, realmente existe, tá? Mas né? Meio escondido, mas tem. Velado. Isso aparece mais agora durante esse período, né? Justamente por conta dos últimos acontecimentos. Mas um exemplo que eu trago aqui é de um menino palestino-americano de 6 anos que morreu por 26 facadas num crime de ódio em Illinois. Ou seja, numa sociedade que é grandemente mais violenta que a brasileira, no sentido dos Estados Unidos financiar e participar dessa guerra diretamente, né? Então, você tem, por parte da sociedade americana, uma violência muito maior a essa população de descendência e palestina, né? É uma coisa que a professora, inclusive, pediu aqui, né, durante o programa, é que quando a gente estiver em ambientes sociais que tenham pessoas, principalmente mulheres, com o hijab, para que a gente fique atento para a segurança dessa pessoa, porque nesse momento de crise instaurada, né, acho que a guerra entre Israel e a Palestina não é recente, mas essa ebulição que está acontecendo agora coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, foi um pedido que ela fez quando a gente estivesse em ambientes para que cuidasse, ficasse prestando atenção e atento com a segurança dessas pessoas nesses ambientes. Eu quero passar para a Berenice uma pergunta também, porque infelizmente o nosso tempo está se acabando. A gente ainda vai ter mais muitos programas, muitas oportunidades de conversar, mas tem um elemento de uma notícia que eu vi ontem, que para mim deixa muito escrachado assim, a questão racial e a questão de etnocídio e genocídio que tem todo esse processo, né? O governo palestiniano dá conta de 45 famílias cujas gerações foram completamente perdidas, com todos os membros mortos. 45 famílias já apuradas, né, em que todos os membros da família que estavam vivos foram mortos, de todas as gerações. Isso, para mim, deixa de forma tão escrachada, né, o caráter etnocida da necessidade de realmente extermínio de toda uma população, de toda uma etnia. E aí eu queria que a Berenice dialogasse um pouco sobre isso, né? Como que se expressa, essa notícia é um exemplo, mas como que se expressa o etnocídio e esse caráter, né, da situação? Eu vou conversar com a tua questão, mas assim,
Eu acho que, para mim, é o seguinte: você tem regras nas famílias, assim, bom, o judeu casa com judeu, eu sou muçulmana. Isso são os arranjos da família, são as questões culturais. A nossa questão é com o Estado de Israel. Né? Quando o Estado de Israel aprova uma lei em 2018 que define uma lei básica, porque Israel não tem constituição, né? Os casamentos lá são feitos por rabinos, então não me venha com papinho que Israel é um Estado laico, né? Mas então foi aprovada uma lei base, que é assim que se chama, no Knesset, que define o Estado de Israel como Estado do povo judeu. O que significa? Essa que é a nossa questão. Os arranjos internos da família, com quem casa com quem, vai fazer suas lutas internas lá. Se é a favor de casar gay, se é a favor de casar lésbica, trans. Agora, como que o Estado, né, define? Quais são os efeitos disso? Na prática, 23% da população israelense, que são aqueles sobreviventes, nós chamamos de geração de 48, que conseguem sobreviver à limpeza étnica, que fica, né, que são palestinos israelenses, pela lei, legalmente, agora são cidadãos de segunda categoria. Isso, qual que é o nome que a gente dá no direito internacional? Isso é apartheid, né? Somada a um conjunto de outras leis. Por exemplo, não pode servir ao exército. O que significa que não pode servir ao exército? Muita parte das promoções que acontecem tanto no mercado de trabalho quanto na esfera do Estado em Israel são realizadas a partir desse critério, se serviu ou não serviu ao exército. Bem, essa me parece ser uma questão que é importante botar. Nossa questão é com o Estado de Israel, como que o Estado de Israel tem uma política de homogeneidade étnica, que é o oposto daquilo que nós, né, que pensamos um mundo diverso e plural, defendemos que o Estado tem que ter leis universais que garantam o direito de todos, os direitos da coabitação em termos de igualdade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, que eu não sei se vocês estão observando, a gente fala assim, está acontecendo um genocídio. As pessoas falam, não, mas isso é o terrorismo. Vejam que está sendo produzida uma hierarquia onde um ato terrorista, vamos trabalhar com os termos da imprensa, né, impressionista, que um ato terrorista, ele passa a ter ele tem mais valor humano do que um genocídio. Né? Então, esses dois termos eles estão em disputa e a gente passa a considerar que o terrorismo, né, ele é muito pior que o genocídio. Aí você contra-argumenta assim, mas veja, você tem um processo de genocídio e limpeza étnica que dura 75 anos. Né? O que eu observo, portanto, é a construção de um Estado que me lembra muito a questão do Estado nazista. Um Estado que está acima mesmo, né? Sim. E aí você tem o apoio da questão religiosa, que diz é o povo eleito, é o povo escolhido, que o Estado de Israel opera muito bem esse discurso, né? E que, portanto, ele está acima da diplomacia, ele está acima das leis, né? E que, portanto, o que ele faz nunca vai ser terrorismo, nunca vai ser genocídio, né? Porque ele tem o direito absoluto de fazer o que ele quiser, né? O que eu acho que acontece hoje é assim, é uma guerra demográfica, né? Etnocídio, tal, é uma guerra demográfica que, inclusive, tem na matança de crianças e de mulheres alvos. Isso que está fazendo agora, então, faz parte de um processo. A guerra demográfica acontece em muitas frentes, inclusive quando a mulher está grávida, a mulher palestina está grávida, vai atravessar o checkpoint para ir para um hospital da luz, e o soldado não deixa passar, ela tem que parir dentro de um carro, dentro de um checkpoint, por exemplo, em Calândia, que é o checkpoint, que é o controle militar, a barreira militar de Ramala para Jerusalém, isso acontece todos os dias, e muitas não suportam, morrem, e as crianças morrem. Beleza, mas menos um terrorista, porque essa que é a identidade englobante do povo palestino. Não existe povo palestino, existem terroristas, então morreu. Né? Então, essa guerra demográfica que está em curso desde 40, que tem o nome de limpeza étnica, que tem o nome de genocídio. Né? Nós estamos vendo mais um momento dessa guerra demográfica. E quanto mais demorar o cessar-fogo, quanto mais demorar a interrupção, melhor, porque vai liberar. Né? Eu acho que tem um gozo perverso tremendo na cara do Netanyahu quando você vê, nós não vamos parar, vamos matar todos os animais. Isso não é novidade. Isso não é novidade. O modus operandi do Estado de Israel é como se nós estivéssemos nos movendo para 48. Inclusive, um parlamentar no Knesset falou,
Está chegando a segunda Nakba. Estamos na Nakba. Vamos lá. Né? Um sionista. Né? Sim. Sofia. A Bibi e Shala tem acontecido em diversos lugares do mundo, diversas manifestações em apoio, inclusive me surpreendeu a magnitude dessas manifestações. Aqui no Brasil estão marcando atos, agora aqui minha internet é péssima, caiu aqui e aí eu não consigo mostrar, eu acho que a Marina não tem acesso, mas uma agenda de atos, enquanto vocês respondem, eu encontro aqui, de apoio ao povo palestino no Brasil atualizada, então são diversas as cidades que já vamos mostrar aqui, e eu queria saber se está sendo organizado alguma coisa aqui em Florianópolis, né? Vocês que são representantes, estão no Comitê Catarinense de Solidariedade ao Povo Palestino, gostaria de saber se tem sido organizado algum ato em apoio. Hoje à tarde nós vamos ter uma reunião com todos os integrantes, os companheiros, os apoiadores da causa palestina e devemos ter uma decisão favorável para alguma manifestação pacífica em apoio à causa palestina. E também a gente está sendo... Estaremos enquanto Portal de Zacato. Oi? Estaremos enquanto Mural da Manhã, cooperativa, juntos. Obrigada, muito obrigada pelo apoio. Isso é muito importante para a gente, esse apoio, muito importante mesmo. Não para a causa palestina, para os palestinos, para a gente contra essa desinformação, né, essa forma ruim, essa forma horrível de se tratar a causa palestina como se todos nós fôssemos terroristas, enquanto nós somos os donos da terra, os donos da verdade. Só aqui, para quem não é de Florianópolis, né, no dia 18, amanhã às 7 horas em Porto Alegre, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, no dia 19. No dia 19 também, aqui no... Meu Deus, não sei em que cidade que é. Não consigo ver a cidade. Aqui no Teatro Amazonas. Acho que vai ter em São Paulo. Temos em São Paulo. Também uma manifestação em Foz do Iguaçu, no Paraná. Também vamos ter em Santana do Livramento. E são essas, por enquanto, vocês podem acompanhar que a Juventude Sanaúd, não sei se é assim que se pronuncia, muito obrigada, tem feito ótimas publicações falando sobre os acontecimentos e também tem divulgado as mobilizações que estão acontecendo pelo país. Muito bem. A nossa agenda, tá, Raul? Eu passo para vocês a nossa agenda que vai ser definida hoje. Acredito que nós vamos tratar na próxima semana e também na universidade aqui na Federal. Também vamos fazer uma... Muitíssimo obrigado a Silvinha, muitíssimo obrigado a Muhammad Hussain, muitíssimo obrigado a todos vocês. Bem, o tema continua, Berenice Vento, isto não para, vai demorar muito em parar, e independentemente se dá audiência ou não dá, não estamos preocupados com isso, o que tem que dar é verdade, tem que dar valores éticos, e esperamos que o governo brasileiro mude, difícil, mas que mude de posicionamento, porque não é bom para as futuras gerações, para as primeiras gerações que votaram, para as gerações que se sentem imbuídas na luta pela paz, na luta por um mundo diferente, por outro mundo urgente, possível, a construir o exemplo que tem dado o Brasil nas últimas horas. Muitíssimo obrigado, Berenice Vento. Como sempre, prazerzão te ter por aqui. Muito obrigada, gente. Palestina livre, pessoal. Palestina livre. Obrigada, professora. E nosso abraço à comunidade palestina, palestinas e palestinos pelo mundo, judeus antisionistas, que também cumprem um papel muito importante nisto pelo mundo, e a todos que lembram que não é possível haver paz se há colônias, não é possível haver paz por ordem de alguém, por contratos da ONU. A paz é outra coisa, a paz não é um acordo entre potências. Amanhã nós voltamos, ainda não temos a programação por aí, há coisas em Florianópolis que precisamos atender, vamos ver se a resolvemos hoje à tarde.
A causa palestina nos está tomando boa parte do nosso tempo, e assim o merece, e deveria tomar mais tempo ainda. Mas, enfim, a gente se encontra amanhã aqui, 10h30, como sempre, no Mural da Manhã. Marina, Sofia, que a tarde seja frutífera e pacífica, amorosa, fraterna e solidária. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada. Palestina Livre. Palestina Livre. Palestina Livre. Muito obrigada. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.